E aí, malta conectada a Mission 3P, seja muito bem-vindo a este canal. Tudo bem, pessoal? Como vocês já sabem, a gente tem aí um projeto de motorhome, né, amor? Exatamente. Estamos construindo o motorhome, que é um projeto de cinema itinerante que a gente tem aqui, só que nós somos missionários. É verdade, se você ainda não sabe, segue aí alguns vídeos que você vai descobrir aí a nossa aventura. Só que a gente tá indo para uma missão nesse tempo. É verdade, nós somos convidados para fazer parte de uma missão e agora a gente quer contar isso para vocês. Então a gente vai querer que vocês acompanhem essa missão junto conosco. Enquanto o ônibus fica aqui, vai sendo preparado, a gente vai juntando recursos, porque leva um tempo para ele ficar pronto. Nós estamos indo de missão para Portugal! E para nós não é nenhuma novidade, né, Kel? Não. Você que já está aqui no canal há mais tempo, você já sabe, mas tem muita gente nova aqui no canal. Então, para você que está aqui novo, nós já moramos em Portugal 5 anos e estamos aqui no Brasil há 2 anos, né? Exatamente. Foram quase 6 anos de tempo todo em Portugal. E aí tem 2 anos que a gente veio para cá, desde o início, né, disso que tomou conta do mundo, né, que foi bem terrível. Mas nesse período aqui nós fizemos um filme, o filme Bené, que tá aí no card. Se você não assistiu ainda, assiste lá, né? Com certeza, não perca essa oportunidade. Tá top, o filme muito bem feito. Só que como missionários a gente recebe alguns convites e esse convite é pra gente passar uma temporada na Europa, em Portugal, fazendo o trabalho lá. Exatamente. Mas a gente tem 2 anos aqui, não quer ir às cegas. Muita coisa mudou, né? 2 anos, muita coisa muda nesse mundo. E nesses 2 anos, então, as coisas mudaram radicalmente, né, galera? Então, o que a gente vai fazer? Nós temos aqui um vídeo de uma portuguesa que ela tá... ela é portuguesa, tá em Portugal. Lógico. E ela tá falando sobre Portugal nesse momento. Esse vídeo que ela postou tem 3 semanas. E aí a gente vai reagindo em cima desse vídeo dela, só pra gente saber aqui. O nome dela é Filipa Ferreira. Super portuguesa. Super portuguesa. Se você conhecer alguém que diz, eu sou portuguesa, qual é o seu nome? Filipa. É portuguesa. É portuguesa. É portuguesa, com certeza. A Filipa não tem muitos inscritos, tem 6.800 inscritos, mas esse vídeo dela, de 3 semanas atrás, deu 144 mil visualizações, né? Até esse dia que nós estamos gravando, tem esse número de visualizações, então tá bem legal. E ela vai falar, a descrição diz que vamos falar sobre os brasileiros que querem vir viver para Portugal e sobre as suas experiências no país. Então a gente vai assistir, vamos reagir, vamos ver o que ela diz e aí a gente vai dando nossa opinião a respeito disso. Bora lá, Kel? Bora lá. Então, dona Filipa, fale conosco. Oi, já fiz então como é que vocês estão? Vocês estão bem? No vídeo de hoje eu decidi reagir à experiência de pessoas do Brasil que vieram morar para Portugal à espera de uma vida melhor ou enfim, sei lá o que é que vos trouxe até cá. Quero perceber a história, o que é que eles estão a achar de viver aqui. Tem-me aparecido imensos vídeos desse género de pessoas que vieram para Portugal à espera de encontrar uma certa coisa e estão a voltar para o Brasil, não se adaptaram, enfim. Eu estou à espera de ver... então ela vai reagir a alguns vídeos. E na verdade o que ela disse aqui que foi muito interessante. Ela tem recebido esses vídeos de gente querendo voltar para o Brasil. Gente que está em Portugal, talvez não se adaptou muito bem com a nação. Então tem vários vídeos mesmo em relação a isso. De gente que está querendo voltar, que está em Portugal e se deu mal e está querendo voltar. E a gente vai tentar junto com ela perceber o porquê disso aí. Vamos ver qual é o vídeo que ela vai pegar. As histórias das pessoas, ver o que é que eles dizem sobre o nosso país. Quero saber qual é a sensação para quem está de fora. Porque eu já vivi em Espanha, eu cresci em Espanha até porque foi lá que eu cresci, fui para lá muito novinha. E eu estudei lá, estive lá não sei quantos anos e depois regressamos para Portugal. E eu sei o que é sofrer, tipo, preconceito por ser de outro país, não entender a língua, apesar de ser muito parecida com o português, é difícil.
Vamos pegar um ponto aqui. Acho que a gente vai reagir bastante, porque essa questão da xenofobia é muito forte. A gente sofreu muita xenofobia, né, Kel? Principalmente eu. Confesso que da nossa família, eu acho que eu sofri mais xenofobia de todos, né? Somos em 4. E a nossa filha estudou, também sofreu um pouquinho. Sofreu. Mas isso é uma realidade, entendeu? Então, assim, o preconceito que ela deve ter sofrido em relação à Espanha, Portugal, é mais ou menos o que a gente tem aqui, a rixa Argentina-Brasil. Seria alguma coisa mais parecida com isso. Então, isso que ela está dizendo que ela está dizendo Tá certo. é uma realidade, é verdade. Nós vimos isso morando lá nos primeiros meses, do primeiro ano que a gente viveu lá. Só que é mais intenso entre brasileiros e portugueses. Com alguns. Vamos ver. Diferente. Enfim, e claro que eu era muito nova, então os meus pais sofreram bem mais do que eu, tipo, no trabalho e assim. Eu quero saber qual é a experiência dos brasileiros que vêm para cá e eu quero vos dar um bocadinho de contexto para uma portuguesa a viver em Portugal. Neste momento, o que não falta são pessoas que tiraram uma licenciatura, um mestrado, que tiveram antes de estar na universidade e não conseguem trabalho nas suas áreas, então acabam por estar a trabalhar ou em fábricas ou em supermercados ou assim. Ficam a saber que a maior parte dos sítios... Percebeu, né? Muita gente tem as graduações, consegue estudar, consegue, né? Porque tem uma educação de alta qualidade, só que não tem emprego. Essa é a realidade de portugueses, não tem emprego na área. Então vai ter que servir e trabalhar em outras áreas, né, Kel? Isso é verdade. Em Portugal, que é supermercados, lojinhas, restaurantes, cafés e assim, o que recebem é o ordenado mínimo e pronto. É raro o trabalho que paga além do ordenado mínimo. Aqui as coisas não são tão belas como eu acho que as pessoas acham que é. Não é porque é a Europa que é tudo um mundo cor-de-rosa, tipo, não é isso. Não é mesmo isso. Desde que começou a guerra aqui na Europa, infelizmente as coisas têm estado bem difíceis. Sinceramente, eu só tenho 22 anos, mas eu nunca vi Portugal da maneira que está. Os preços são... Isso que ela está dizendo é muito importante, porque assim, essa questão do glamour da Europa, né? A gente, quando nós chegamos lá, nós vivenciamos isso de entender que assim, não é esse glamour todo. Porque não dá pra viver uma vida glamurosa com salário mínimo, com ordenado mínimo de 700 euros, gente. Não dá. 700 euros é difícil até arrendar uma casa. E isso era uma coisa que a gente, com o nosso trabalho lá, a gente sempre falava isso pros brasileiros. Não é um mundo Não cor-de-rosa. é um mundo cor-de-rosa, não é assim porque estamos na Europa e somos ricos. Não é essa a realidade. Filipa tá certinha. Então a Filipa está correta. É isso no que mesmo. ela tá dizendo. É isso mesmo. Vão oscilar bastante, então a nível de combustível, todas as semanas as coisas estão a alterar. Certos produtos de supermercado estão todas as semanas, tanto passam para um valor que depois desce como volta, então nós nunca sabemos com o que contar. No início, quando estas oscilações aconteciam, as pessoas a inflação está alta. Todas as bombas de combustível para testar os depósitos dos carros quando estava no valor que sabiam que na semana a seguir ia aumentar imenso. E para vocês saberem, aqui em Portugal... O que ela tá falando é que a gente já viveu aqui no Brasil alguns anos atrás. Lembra? Quem é mais antiguinho um pouco sabe. Quando ia aumentar o preço do combustível, tinha fila no posto para encher o tanque antes, né? Porque a inflação lá na Europa tá muito alta por causa de todos os problemas. E isso a gente não vivenciou morando lá. Não, a gente pegou um tempo mais estável. Há 2 anos atrás, pelo menos, que a gente estava lá. E então é uma realidade que está acontecendo agora. Tem zonas em que é praticamente obrigatório terem carro porque não há transportes públicos. Não tem transporte público em todos os lugares. Eu não acho que seja um luxo ter um carro, os preços aqui... Isso, por exemplo, nós morávamos em Arganil, que é uma vila no concelho ali de Coimbra. E assim, Arganil tem autocarro, mas 2 vezes por dia. Então assim, autocarro, pra quem não sabe, é ônibus. É ônibus. Então assim, a gente, não é luxo, isso que ela está dizendo é verdade. Carro em Portugal não é uma questão de luxo, porque dependendo do local que você vai morar, você fica refém, você tem que ter um Se você morar nas grandes cidades, você vai ter os comboios, né, que é o trem, você vai ter ainda algumas linhas de autocarro, você consegue se virar, Lisboa, Porto, Aveiro, Braga, você consegue ainda. Mas se você for morar nos concelhos mais distantes, mais pequeninos, aí já complica. Você precisa ter um carro, então isso não que ela é está dizendo é verdade. Mas não é barato luxo. também, carro lá com 500 euros você compra um carro. Pois. Alguns, claro, também há carros de luxo, não é? E normalmente nas famílias, tanto as 2 pessoas, tanto o pai como a mãe, enfim, todo mundo tem que trabalhar. Ter um carro, e normalmente as famílias têm o pai tem um carro, a mãe tem outro carro, o filho tem outro carro.
Normalmente aqui as coisas são assim, só que os combustíveis têm aumentado imenso. Mas é uma coisa que para vocês perceberem que é uma coisa normal. Aqui não há muito trânsito, não temos assim tanta população quanto isso, então nós para nos deslocarmos para os sítios, nós costumamos ir de carro, não é uma coisa surreal para nós ter um carro, mas os combustíveis estão a aumentar, que é uma coisa ridícula, então está a ficar uma coisa difícil e está-se a tornar quase um luxo. E este ano, E muitos carros lá são diesel, né? A maioria dos carros lá é a diesel, que é gasóleo, que chama lá. Então também você pode perceber que no Brasil o diesel está mais caro que a gasolina, né? Então o gasóleo lá deve estar mais caro também. E a maioria dos carros pequenos de passeio também são a gasóleo. as coisas sofreram grandes aumentos, mas não houve um grande aumento nos ordenados, então apesar das coisas continuarem a aumentar, os combustíveis e todas essas coisas, os ordenados continuam a mesma coisa. Por isso eu quero que vocês tenham assim um panorama geral. Tipo, não estamos com muito emprego cá em Portugal, nem para os portugueses. Eu acredito que para os estrangeiros, eu acredito mesmo que as coisas infelizmente sejam piores. A nível de educação, isso que ela de saúde, disse, eu acho que nós estamos ok. gente, isso que ela disse vem totalmente ao contrário do que muitos vídeos aí de brasileiros que estão lá falando, vem pra cá que tem muito emprego, que tem muito... Gente... É assim, já foi um tempo de abundância de emprego e subemprego, vamos falar assim, né? O emprego que o europeu não queria. Então, para ir trabalhar nas obras, nas construções, nas fábricas de carne, trabalhar dentro dos frigoríficos, trabalhos penosos, né, braçais de muitas horas. Tinha bastante. E realmente a gente tem ouvido falar de que está escasso, tá problemático, até porque houve uma migração muito grande. Nós estivemos em Portugal em outubro de 2021, né? Ficamos de outubro a dezembro lá em uns 45 dias lá. Em Portugal. Nós vimos assim o aumento de brasileiros chegando em Portugal, assim, a gente ficou até meio assustado, assim, locais que a gente foi, de cidades que não haviam tanto brasileiros, lotado de brasileiros em busca de emprego, uma nova vida e tudo mais. Mas pelo visto, esse vídeo tem pouquíssimo tempo, 3 semanas, pelo visto a realidade mudou. E aí tem duas coisas que acontecem. Quanto mais pessoas procurando emprego, quer dizer, você tem menos vagas e também cai o valor do ordenado. Então paga-se menos. A saúde pública, a educação pública, é tudo gratuito e é uma boa, temos uns bons acessos a tudo isso. Eu não sei como é que funciona para estrangeiros, eu acho que se estiver tudo legal, se estiver tudo ok, eu acho que eles têm direito exatamente às mesmas coisas que nós. E é super normal nós irmos para tem que estar legal, tem que ter a legalidade para você ter o número de utente, para você poder ser atendido. Utente é o seu número para hospital. Né? Para isso você precisa ter o NIF, você precisa ter uma residência, um endereço de residência. Né? Então, isso que ela disse é verdade, gente. Não adianta a gente pensar que assim, eu vou chegar num país e eu ainda estou no processo de legalidade e eu vou ter todos os benefícios da pessoa que é de lá. Não existe isso. Você tem que estar legalizado para você ter esses benefícios, né? Muito nos vídeos das pessoas do Brasil, normalmente os pais fazem um esforço muito grande porque querem que os filhos andem no privado. Isso aqui não costuma acontecer. Tem pessoas que andam em escolas privadas e em colégios privados e assim. Eu não acho que a educação dos colégios privados seja melhor do que nas é o contrário lá. Até porque aqui é bem visto as pessoas andarem em escolas públicas, em universidades públicas. Fica mais bem visto do que as pessoas que andam em sítios privados. Normalmente há um tabu, quem anda no privado, quem não é inteligente, quem não tem capacidade para andar no É o contrário. É o contrário. Isto pelo menos é a minha perspectiva do que eu vejo, do que os meus colegas falam e pessoas e enfim. Só para vocês perceberem que aqui tipo, educação não se paga, a saúde também não. Eu acho que eu nunca fui a um hospital privado ou um médico privado, eu acho que fiz sempre tudo no público, eu sempre fui muito bem atendida com tudo. Eu fiz uma operação ao nariz e foi gratuito, foi tudo pago pelo Estado e eu fiquei lá a dormir, deram-me comida, deram-me tudo e é tudo. Esse tudo gratuito não, tem as taxas mínimas, tem umas né? Taxinhas bem então, mas tem as taxinhas, você paga, porque assim, se você precisar ir no pronto-socorro, por exemplo, né, nas emergências, tem uma taxa. E que eu acho interessante, porque daí não é porque eu tô com escorreu meu nariz, eu vou lá, entendeu? Você não fica lotando as emergências com coisa que você sabe que não é tão emergencial assim. Porque você vai pagar uma taxinha. É pouco, mas tem. Os exames também. Os exames também. Isso que ela disse é uma realidade. Se você for com uma urgência e tudo mais e precisar fazer exames, você acaba... Você faz, mas você paga uma taxinha pequenininha, mas paga. Completamente gratuito, ou seja,
Estou-vos aqui a dar um bocado de contexto, porque eu sei que há umas diferenças gritantes entre o Brasil e Portugal, ou seja, claro que temos vantagens, nós podemos ir na rua e eu posso estar com o meu telemóvel a gravar stories no meio da rua, eu posso estar com a minha câmera a gravar um vlog e não vou ser roubada, isso não vai acontecer. Eu nunca fui roubada na minha vida, nunca sofri um assalto, isso nunca me aconteceu, não é uma coisa que acontece, eu sei. Então, isso também é uma verdade. Na maioria dos sítios, na maioria dos lugares, você não vai ter assalto. A segurança é um dos pontos fortes de Portugal. Na maioria. Porque tem lugares complicados também, tá, gente? Também tem lugares complicados, assim, a gente conheceu alguns guetos, alguns lugares que são bem complicados, mas são exceções. Tá? Quando a gente quer comparar assim, a realidade de Portugal com o Brasil, daí o que ela está dizendo é real, assim, é muito mais seguro. Mas isso não quer dizer que lá também é assim. Não, é zero violência. É zero. Não. E também, dependendo do lugar, tem que tomar cuidado. Veja, nem tudo é bom, mas também nem tudo é mau. Ok, vamos passar então para as histórias. Agora ela vai que logo na thumbnail aparece. Estão tentando me calar. É ridículo o que acontece em Portugal e foi publicado há um mês. Vamos deixar ela ganhar um dinheiro aí. Tem um anúncio. Pronto, já ficou feliz. Esse cara quem é? Calma aí, vamos saber quem que é esse cara aí. Quem é este brasileiro? Eu não sei. Se você sabe, deixa aí no comentário pra gente. Eu não sei quem ele é. Como uma ajudante. Eu te ajudo aqui em Portugal quando você chegar. Simplesmente ela se propõe a isso e aí quando você chama ela no direct, uma mensagem para essa pessoa, ela cobra um valor. Ou o representante legal dela ali cobra um valor para você, para ela poder realizar essa ajuda. E aí você paga esse valor e você cai no golpe, porque você contratou um serviço e você não recebeu. Ok, isto não tem a ver com Portugal, isto tem a ver com um golpe que é feito cá, que eu nem sabia que isso existia, que é pessoas oferecerem ajuda para virem para cá e pedem dinheiro, enfim, e não fazem as coisas. Eu não percebo muito bem o que é que seria essa ajuda, se é ajuda com os documentos, com alugar uma casa, com emprego, eu não sei o que é que... Nem sei se isso é realmente uma profissão, essas coisas, eu não sei se é uma pessoa qualquer que faz isso e é uma pessoa comum ou se é uma pessoa que realmente tem acessos para conseguir mexer com os processos. Bom, isso que ela acabou de dizer, a gente viu acontecer assim, de forma crescente e avassaladora. Chega a ser... assustador. Então deixa eu explicar o que ela não consegue explicar aqui, porque ela não entende a vida do imigrante brasileiro, mas é o seguinte. Sempre tem um brasileiro querendo dar um tombo em outro brasileiro lá. A verdade é essa, o cara usa de má fé. Então é assim, o NIF agora paga para tirar o NIF, mas antes o NIF era de graça. Quando nós chegamos lá, o NIF era de graça, a gente não pagou nada. Só que o cara fala assim, eu já tô aqui, eu te ajudo a tirar o NIF, custa 150 euros. Entende? E muitas vezes ele fala isso, você paga os 150 euros e ele não tira o NIF pra você. Só vai enrolando, dando desculpa e porque tal. Tem que marcar de ir no local, no outro e tal. Então, isso acontece muito. Ou então serviços que ainda que são gratuitos, como por exemplo, marcar coisa no CEF, na época. E tal. Era só se ligar e você marcar. Demorava e tudo mais. O cara cobrava uma taxa pra fazer isso. Taxa pra fazer. É o brasileiro levando vantagem em cima do outro brasileiro, porque o cara chega sem nenhuma instrução, ou ele chega fantasiando coisas da internet lá, né? E aí, cara, ele toma esses tombos fáceis. A maioria das pessoas que fazem isso, elas não são credenciadas. Isso não é uma profissão. Não. Existem algumas pessoas que se profissionalizaram nisso. No sentido de realmente fazer. Existem algumas pessoas. Essas pessoas são necessárias? Não. A verdade é que não. A verdade é que não. Na verdade, você consegue fazer todas as coisas você mesmo. Dá mais trabalho. Então, se você tiver alguém de extrema confiança para te auxiliar, melhor. Beleza. Melhor que seja um amigo. Entende? Que você pague um café para ele, que você pague os transportes de combustível, os custos que ele vai ter ali e os seus próprios custos, do que alguém que coloque valores em coisas que são e alguém que você gratuitas. não conhece, né? Porque assim, isso é triste. Isso é horrível. Isso é triste. Mas brasileiro querendo tombar brasileiro tem muito. É triste, galera.
Do mesmo jeito, antes daqui, que tem muito brasileiro indo também querendo levar vantagem em cima de quem tá lá. Também é normal. O cara tá aqui, meu, e ele quer levar vantagem lá. Ele também quer chegar e não quer ter custo nenhum, ele quer ter custo zero, ele quer ficar em casa emprestada, ele quer ficar... E ele quer permanecer nisso até ele ter alguma coisa. Só que, meu, toda a gente tem custo. É caro pra toda a gente. Então, a gente tem que tomar cuidado. Parte aí do medo também da pessoa que foi enganada de expor esses dados. Porque eu recentemente, né, recebi aí um e-mail de alguns influenciadores, né, tentando me coagir, porque eles conseguem coagir, as pessoas são enganadas, mas eles tentam mais uma vez me coagir a apagar, né, algum conteúdo que eu criei. Ó, isso que ele está dizendo é seríssimo, isso é crime. Se ele está sendo coagido, isso é crime. Isso é algo que ele não deveria estar fazendo vídeo sobre isso, ele deveria ter reportado isso às autoridades. Isso é algo gravíssimo, né, gente? Qualquer tipo de chantagem para ganho indevido, isso é crime, né? Ok, são golpes feitos pelos brasileiros que vêm para cá, dizem que isto é bué da bom, fazem com que os brasileiros venham e pagam para esses brasileiros que já estão cá os ajudar. Ok, já entendi. Não sabia que faziam isso. A apagar esse conteúdo. A portuguesa, surpresa com a capacidade do brasileiro de dar nó. Está lá no destaque, eu vou deixar aqui embaixo. Eu lembro que quando eu cheguei aqui em Portugal, por isso que eu sempre falo para vocês tomarem cuidado. Eu cheguei aqui em Portugal há mais ou menos 3 anos atrás, falta um mês para fechar 3 anos de Portugal. Eu também tinha meu youtuber de estimação, né? Eu costumo dizer assim, né? Simplesmente eu cheguei aqui achando que, enfim, valeria a pena eu contratar algum serviço, no caso, eu contratei um serviço de... Então, quando a gente foi primeira vez, não tinha isso. Não tinha essa alta de youtuber brasileiro focando em coisas de Portugal. E aí, o que a gente está entendendo é que tem muita gente utilizando o YouTube para vender fantasia, e aí as pessoas entram em contato e essas pessoas prometem que vão arranjar casa, emprego, documento, na verdade, e acaba tendo problema. Porque assim, nós tínhamos esse canal, inclusive no YouTube nosso, já é um canal que nós criamos enquanto estávamos lá em Portugal mesmo, mas era um outro contexto. Só que mesmo sendo com outro contexto, com outro conteúdo, muita gente entrava em contato com a gente, querendo saber a respeito de como ir para Portugal, se a gente podia fazer alguma coisa também para facilitar e tudo mais. O nosso posicionamento sempre foi de que nós sempre já falávamos de cara que assim, não, a gente não faz esse tipo de trabalho, a gente não tem nada disso e tudo certo. Mas realmente cresceu o número de pessoas que estão fazendo isso no YouTube, né? Eu vou dar uma adiantada no vídeo dela para o nosso vídeo não ficar tão longo, porque eu tô vendo aqui, tem muita gente que ela vai ouvir, e aí depois a gente reage a outros vídeos também. E o país está cada vez mais recebendo imigrantes brasileiros. Só perde para os Estados Unidos, né? E muitas das vezes tem vários fatores, né? A mesma língua, inúmeros tipos de vistos. Se a pessoa quiser vir para visitar... Certo, essas são facilidades de ir para Portugal. Ela consegue se legalizar. O país clama por imigrantes devido à falta de mão de obra. Então pronto, partiu Portugal, né? E eu já estou aqui há quase... Mão de obra mais ou menos. Isto é muito feio de se dizer, mas mão de obra barata. Tem certas profissões em que nós vemos muito mais brasileiros a trabalhar do que nós portugueses. Restauração, que são muitas horas, é trabalho muito pesado e são altamente explorados. Basicamente as profissões que nós não gostamos de ter, infelizmente quem acaba por ficar com essas profissões são os imigrantes. Então é mais no sentido de mão de obra barata. Temos muitas pessoas com licenciaturas e tudo mais e que não querem trabalhar noutra coisa que não seja a área deles. Então preferem ficar em casa dos pais ou assim até conseguirem um trabalho na área em vez de ir trabalhar para esses sítios. São 3 anos, meus amigos. E acredite, pode até parecer pouco tempo, mas eu já senti na pele diferentes realidades. Peguei momentos antes da pandemia, a pandemia em geral, pós-pandemia e agora essa guerra. Então eu consigo fazer um balanço, uma comparação entre essas realidades. E ele ainda conseguiu apanhar numa altura ok, Portugal, que foi antes do Covid, nós estávamos normal, estáveis, os preços das coisas não estavam muito altos, o aluguer aqui sempre foi caro. Sempre foi caro mesmo. Aluguel pesado. Uma pessoa com um salário mínimo não consegue alugar uma casa, pagar... Precisa ter no mínimo 2 salários mínimos. São as coisas no básicas mínimo. para viver aqui, uma pessoa sozinha não consegue.
ou aluga um quarto ou divide casa com alguém, mas sozinha não consegue. Se for um casal, já dá. Depois passou pela parte da pandemia, muita coisa aqui em Portugal teve completamente fechada, as pessoas sem se ver, então foi caótico, muitas pessoas a serem despedidas. Nós estávamos foi lá. o fim do mundo. E Sim. agora o cenário pós-Covid, em que muitas empresas, muitas pessoas que tinham cafés, restaurantes, não sei o quê, com aquele tempo todo fechado, acabaram por ir à falência. Sim. Então muita gente desistiu dos seus empregos, pessoas que tinham os seus negócios. Eu cheguei a trabalhar com uma pessoa que foi taxista a vida toda e estava a trabalhar numa fábrica porque teve que vender o carro e teve que vender as coisas e não dava, porque não havia pessoas na rua, então não dava para ser taxista. Galera, não é conto de fadas, né? Então, a gente está indo para Portugal, acho que já está o suficiente do que ela tem dito, porque assim, essa realidade que ela está dizendo é a realidade que a gente já prevê mesmo, a gente já prevê em relação a isso. Porque Portugal não é um país rico. Portugal é um país que tem as suas necessidades também, as suas deficiências. Muitos jovens portugueses acabam migrando, indo para a França, para a Alemanha, até para a Espanha, Bélgica. para a Bélgica, para arranjarem trabalho lá, para ganharem um ordenado melhor. Então o que ela está dizendo é verdade, né? Assim, tem muitos problemas. E a gente acredita que esse pós, né, esse momento pós que está sendo vivido, ele ainda é mais complicado. Porque aqui no Brasil a gente ainda tentou, né, aí de muitas maneiras, aí o governo de alguma maneira tentou não fechar tudo, brigou, né, por causa disso. Não estou entrando no mérito se isso foi bom ou ruim, não é esse o mérito, mas em Portugal mesmo fechou-se tudo. A gente estava lá no início de todas as coisas. Exatamente. Fechou tudo e muita gente faliu, muita gente não teve condição de permanecer, né? Quer dizer, aquilo tá complicado. Por isso que muita gente está a voltar, né? Por isso que muita gente tá retornando de lá, porque aquilo tá complicado demais, né? Mas nós vamos. Nós vamos. Nós vamos porque assim, nós já temos toda a documentação, a nossa situação é muito diferente, a gente não vai enganar vocês, né? Nós temos lá a associação, lá como uma empresa montada, a nossa situação lá, ela é diferente. Nós só voltamos para o Brasil por uma questão de assuntos pessoais, da missional família, mesmo. Então a gente agora está regressando, mas a gente está indo numa realidade muito diferente. Né? E se você gostou desse conteúdo também, dá um like aí, deixa nos comentários pra gente que tipo de conteúdo que a gente pode estar reagindo. A gente vai fazer mais alguns vídeos sobre Portugal, porque a gente está pesquisando sobre isso. A gente quer ouvir o que os brasileiros estão falando lá também. E vai ser um prazer a gente poder compartilhar isso tudo com você. Então já se inscreve aí no canal. A gente vai também reagir a vídeos de motorhome. Vamos mostrar a vida nômade lá em Portugal, né? Que é na Europa. Pelo menos era, né? Bem ativa. Bem ativa. Então você faz parte disso tudo com a gente. Você acompanha a gente nessa missão do Conexão Brasil. Beijo no coração. Se inscreve. E antes disso tudo, tem o nosso Instagram. Nosso Instagram, claro. Qual que é o nosso Instagram? CNX Brasil. CNX Brasil, nosso Instagram. Tá aparecendo aí na tela pra você. Então já segue a gente lá pra você ficar por dentro de todas as coisas. Beijo no coração. Tchau. Tchau.